quando nos tornamos filhos de Deus? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, Nova Versão Internacional. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Maravilhosa igreja do Senhor, povo santo, amados de Deus, selados com o Santíssimo Espírito da promessa, povo santo, igreja sem ruga e sem mácula, perfeitos em Cristo. Meus amados irmãos, hoje vamos responder a essa dúvida que muitos irmãos têm, e principalmente irmãos que estão se achegando agora ao conhecimento da graça, estão estudando a palavra, né? E eles têm essa dúvida. Por quê? Porque esse raciocínio de que nós nos tornamos filhos de Deus a partir de um momento de nossa vida aqui terrena é um raciocínio que vem, claro, do sistema religioso que se autodenomina cristão, né? Como eu sempre costumo dizer, particularmente eu não vejo esse sistema como cristão, apesar de eles terem o nome de cristianismo, né? Mas eu, particularmente, nem sou muito fã dos ismos, né? Eu não acho que os ismos sejam coisas boas, né? Pode haver aqui uma exceção, aqui, outra ali, né? Mas os ismos, de maneira geral, na minha visão, não são coisas boas. E o cristianismo não é diferente, porque o cristianismo, abençoados, não prega a mensagem de Cristo. É interessante, parece contraditório, né? Mas não prega. O cristianismo, ele prega uma mensagem bem particular e muito segmentada, porque existem diversos segmentos, né? Então, é o cristianismo principal que vem da igreja romana, católica romana, e das filhas, por assim dizer, da igreja católica, né? Que são as igrejas protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, enfim, todos os segmentos aí, né? Na verdade, eu considero particularmente, como se costuma dizer popularmente, tudo farinha do mesmo saco, né? É claro que são visões diferentes, diretrizes diferentes e leis diferentes que eles inventam e tudo mais, mas na verdade, a rigor, é tudo a mesma coisa. E eu digo que eles não pregam a mensagem de Cristo, por quê? Porque a mensagem de Jesus Cristo para a nova aliança é a palavra da graça. E o sistema religioso, em geral, não fala da graça. E quando fala, fala de maneira distorcida. Então, uma das distorções é essa. Eles dizem que as pessoas só passam a serem filhas de Deus, só se tornam filhas quando elas, entre aspas, aceitam Jesus em suas denominações. E aí essas pessoas adentram as denominações, começam a participar do ritmo ali, né? Então, normalmente as pessoas entram, elas participam de uma classe, em algumas denominações. Essa classe tem o nome de classe dos catecúmenos, que seriam os iniciantes, né? Então, as pessoas participam da classe dos iniciantes ou dos batizandos, né? E aí a pessoa se prepara para o batismo, que no caso é o batismo em águas, que já está ultrapassado, obviamente, sabemos disso, né? O verdadeiro batismo foi realizado no Calvário. O batismo de João, assim como o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré, antes da cruz, ainda nas águas, era e foi, né, um batismo de transição. É evidente que depois da cruz eles até continuaram, já estudamos isso aqui algumas vezes, não vou me aprofundar nisso hoje, porque hoje não é um assunto, né? Mas eu vou falar brevemente. Eles continuaram após a cruz, nós vemos relatos, né, de batismos em águas acontecendo durante o início da igreja primitiva, só que a revelação do verdadeiro batismo veio através de Paulo posteriormente. Então o próprio apóstolo Paulo chegou a batizar pessoas nas águas, ele deixa isso registrado. Eu cheguei a batizar alguns, mas Paulo fala, o Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Entende? Então, veja, o Paulo diz, eu não fui enviado a batizar, mas por que ele fala isso? Porque ele compreendeu, através da revelação da graça, que é o Espírito da verdade, né? O Paulo recebeu essa revelação e, dentre essas revelações grandiosas, ele recebeu o entendimento que o verdadeiro batismo, na verdade, foi a morte do velho homem na cruz. Olha, amados, eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist a respeito de batismo, tá? Nós temos uma playlist no YouTube
que fala de batismo. Quem quiser se aprofundar, convido você a assistir a esses estudos, tá? Separe um tempo, invista um tempo para você estudar sobre isso, tá bom? Então o apóstolo Paulo recebeu essa revelação. O verdadeiro batismo foi feito por Cristo na cruz, que na verdade foi a morte do velho homem. Mas as pessoas insistem nesse raciocínio hoje. Olha, você tem que aceitar Jesus, que, mais uma vez, gente, é um conceito que não existe. Irmão cristiano não tem aceitar Jesus na Bíblia? Não, não existe isso aí. Principalmente se o raciocínio principal e basilar é o raciocínio do famoso e famigerado livre-arbítrio para a salvação. Esse pensamento de aceitar Jesus vem disso, né? Que supostamente as pessoas, todas as pessoas têm, ou teriam, né, o livre-arbítrio para escolherem se tornarão filhas de Deus. Então a pessoa decide se ela quer ser filha ou não, através desse suposto livre-arbítrio. Aí, após ela aceitar Jesus, usando o suposto livre-arbítrio dela, aí, como eu falei, ela entra nas chamadas igrejas, começa a frequentar os templos de pedra, começa a entrar naquele ritmo, participa da classe dos iniciantes, dos batizandos, aí se batizam, entre aspas, nas águas, e segue aquele ritmo, né? E mandamentos, e ordenanças, e cerimônias, e tudo mais. Tá? E então, na visão que essas pessoas têm, visão esta que vem do raciocínio religioso já há séculos e séculos e séculos, as pessoas entendem que a partir desse momento da história de suas vidas terrenas, elas passaram a ser filhas de Deus. Só que veja, amados, isso é um grande engano, é uma forma de o sistema religioso se colocar como a solução de um problema que não existe. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? O sistema se colocou como a solução de um problema que eles mesmos criaram. Por quê? Porque, veja, não existe perder salvação. Não existe essa coisa de aceitar Jesus para você obter as bênçãos. Porque, assim, se você só é filho quando você aceita Jesus, e não só aceita, mas permanece frequentando o templo, etc., então você só tem as bênçãos que pertencem aos filhos, ou seja, toda a herança de Deus, você só tem quando você adentra essas denominações. Então, é um problema que eles criaram. Qual é o problema? As pessoas precisam aceitar Jesus e participar do templo e cumprir as ordenanças, todo o cerimonialismo, para que as pessoas alcancem, quem sabe, as bênçãos de Deus. Consequentemente, para que as pessoas alcancem, eventualmente, a vida eterna. Então, eles criaram esse problema e eles se colocaram como a solução. Porque, veja, se a pessoa precisa aceitar Jesus, pagar o preço, seguir as ordenanças, etc., e para isso ela precisa frequentar uma denominação, então a denominação se coloca como a solução. Por isso que eu sempre digo, é uma solução de um problema que não existe. Os filhos de Deus nunca precisaram de denominações para terem toda a herança. Não existe isso. Isso é uma heresia terrível. Para você alcançar, ou para as bênçãos que Cristo conquistou, alcançarem vocês, vocês têm que aceitar Jesus na nossa igreja. E pior que fica uma denominação batendo na outra. Não é só aqui que você é salvo. Não é só na igreja católica. Não é só na Assembleia. Não é só na Batista. É só na Adventista. Só guardando o sábado, né? Que você vai ser salvo. E isso e aquilo. E ficam, sabe, nesse debate sem fim, se colocando cada um como a solução. Nós somos a solução, é só aceitar Jesus aqui, mas não basta aceitar, tem que pagar o preço, tem que frequentar o templo, tem que sacrificar, tem que fazer cerimonialismo. E aí, quem sabe, no futuro você vai alcançar a vida eterna. Então, gente, isso é um absurdo. Não existe isso. Tá? E o Evangelho nos revela, então, quando, na verdade, que nós nos tornamos filhos de Deus. E ser filho de Deus, vou dizer mais uma vez, independe de pertencer a denominações religiosas. Não é quando você aceitou Jesus em uma certa denominação que você passou a ser filho de Deus. Então eu quero que vocês entendam hoje quando nos tornamos filhos de Deus, para vocês entenderem que, na verdade, nós que nascemos, inclusive, depois da cruz, depois de toda a obra de Cristo consumada, já nascemos com todas essas bênçãos.
já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos com a vida eterna, já nascemos imortais e por aí vai. Nós temos uma playlist, vou deixar na descrição do vídeo também, uma playlist do tema Já Nascemos. Quem quiser se aprofundar nisso, assista aos estudos dessa playlist no YouTube, tá? Então, veja, você nunca precisou de nada disso, de sistema, de templo, de nada. Você já nasceu com todas as bênçãos porque você nasceu em um período onde Jesus já havia consumado todas as coisas. Então você já nasceu com as bênçãos liberadas, percebe? Você já nasceu com a vida eterna, com toda a vitória de Cristo, toda a herança de Deus em sua vida. Só que você não sabia disso porque ou você era ateu, né? De repente você nasceu numa família de ateístas, ou você nasceu em uma família de religião XYZ, uma família católica, uma família evangélica, uma família pentecostal, e você então não tinha essa sabedoria, como eu nasci sem saber isso. Minha esposa também, e a grande maioria de vocês certamente. Aliás, creio, todos vocês, né, nasceram sem esse conhecimento do verdadeiro evangelho. Então nós acreditávamos nessa falácia absurda da dependência de um templo, da dependência de uma placa denominacional. Eu só tenho a vida eterna se eu participar desta placa, se eu tiver uma carteirinha de membro e cumprir tudo aquilo que eles mandam cumprir, né? Então aí eu vou ter, quem sabe, a vida eterna. E mesmo assim, como eu sempre digo, né? Quem sabe? A pessoa nem tem certeza, a maioria não tem. Muitos pensam que ainda tem que ganhar a vida eterna, né? Outros já pensam assim, não, eu ganhei por Cristo, mas eu posso perder. São dois raciocínios, né, que tem em relação à vida eterna no meio da religião, né? Uns dizem que ainda não a têm e que estão lutando para obtê-la. Outros dizem que já alcançaram por meio de Cristo, mas pode perder a vida eterna. Nenhum desses raciocínios são raciocínios bíblicos. Eles não fazem sentido algum. Tá? Então vamos entender quando nos tornamos filhos de Deus, para nós entendermos de uma vez por todas que nós não dependemos de denominações. Já nascemos neste mundo sendo filhos do Senhor. Vamos entender isso? Então vamos lá. Amados, nós somos filhos de Deus, vejam só, desde antes da criação do mundo. Olha só que coisa tremenda. Quando você nasceu nesse mundo, você nasceu carnalmente. Só que antes de nascer na carne, você já havia nascido em espírito no paraíso, desde antes da fundação do mundo. Essa é uma revelação tremenda que só o verdadeiro evangelho proporciona. A religião não fala disso. E quando eles nos ouvem falar sobre isto, eles dizem que é espiritismo. Tremendo, né? Uma vez falaram assim para mim, Cristiano, você está virando espírita. Falei, por que, irmão? Nós está dizendo que nós fomos predestinados em espírito. Amado, veja, não sei o que digo, é a palavra. Não tem nada de doutrina espírita nisso. É uma realidade bíblica. Nós somos filhos de Deus do ponto de vista espiritual, desde antes da criação do mundo. Dessa maneira, antes de nós nascermos nesse mundo, nós já éramos filhos de Deus em espírito. Observe só o que a palavra fala aqui em Hebreus, no capítulo 12, verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Pai dos Espíritos. Porque os Espíritos foram eleitos e nasceram no céu antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que há os celestiais e os terrenos. E ele fala, assim como o terreno, se referindo ao primeiro Adão, são os terrenos. Ou seja, em outras palavras, são pessoas que tiveram origem apenas terrena. É a ideia dos dois vasos, das duas sementes que Jesus apresenta, né? Joio e trigo, vaso de honra e de desonra. Percebe? Veja, os vasos de honra, o trigo, as boas árvores, os filhos de Deus, pertencentes à vida eterna, nasceram no céu antes da fundação do mundo. Por isso Paulo nos classifica de celestiais. Porque os que são terrenos, como Paulo fala, são os que tiveram origem terrena, apenas terrena. Os celestiais, por outro lado, assim como Jesus, claro, tiveram origem celestial.
Então nós somos filhos de Deus da vida eterna? Sim. Nós temos a imagem do que é terreno? Sim. A nossa carne ainda é uma herança do primeiro homem. Só que, além de termos a imagem do que é terreno, nós também temos a imagem do que é celestial. Ou seja, somos celestiais acima de tudo. Nascemos nesta terra física aqui carnalmente? Sim. Estamos vivendo uma vida carnal aqui? Ou seja, uma vida material e tudo mais? Sim. Mas nós somos eminentemente espirituais. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então ele apresenta duas classes, os terrenos e os celestiais. Perceberam? Então os celestiais tiveram origem celestial. E aí nós nos lembramos do que Paulo falou também em relação à nossa cidadania. O que Paulo disse? A nossa cidade está nos céus. Ou no céu, né? A nossa cidade está no céu, a nossa cidadania. A palavra no grego ela pode ser traduzida tanto por cidadania como nossa cidade, né? Ou seja, o que é cidadania? É onde você nasceu, é sua origem. Então, por exemplo, a minha cidade de origem é o Rio de Janeiro. Então, a minha cidadania original está aqui. Esse é o sentido. Então, quando Paulo fala nossa cidadania está no céu, ele está se referindo à origem de quem é da eternidade, de quem é filho de Deus e foi eleito, predestinado, como lemos agora há pouco. Perceberam? Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus? Antes da fundação do mundo, quando nascemos em espírito. Esse é o ponto. E Deus, portanto, ele é pai dos espíritos. Então, os espíritos, são filhos de Deus, que nasceram espiritualmente nos céus, ou no céu, né, no paraíso, e foram manifestados aqui em carne. Foram, portanto, eleitos de antemão. Foram conhecidos por Deus de antemão. Esse é o sentido. Por que o Senhor conheceu os seus filhos antes? Porque Ele os conheceu na eternidade, desde antes da fundação do mundo. É tremendo esse raciocínio, né? É uma revelação extraordinária. E vou repetir, somente no Evangelho da Graça você consegue ouvir isso. O sistema religioso não entende isso, não ministra isso. E quando eles ouvem, dizem que é espiritismo. Entende? Porque a mente deles é infantil. Mas graças a Deus a nossa mente é de adulto, espiritual. Em graça, nós entendemos isto. Então a nossa origem é celestial, por isso a nossa cidadania está nos céus. Percebe? A nossa cidadania, a nossa cidade é do alto. Porque a origem é lá. Então nós, filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, temos as duas origens, celestial e terrena. Entende? Tremendo, né? Um raciocínio maravilhoso. Então, vamos observar o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que Deus conheceu desde antes da fundação do mundo. Vamos ler o contexto do primeiro versículo, Efésios 1, 4 e 5, e depois vamos ler Romanos 8, 28 ao 30. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Gente, antes de tudo ser criado. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, se hoje você é santo e você é irrepreensível em Cristo, e todos nós somos, foi porque o Senhor nos elegeu para isso. Percebe que não tem nem mérito algum do homem. Ao contrário da religião que sempre quer colocar, ainda que seja uma parte do mérito, no esforço do homem. Isso é religião. Evangelho não. Evangelho apresenta uma outra realidade. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu já vou falar um pouquinho desse conceito de adoção. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Observe que está sublinhado, inclusive, aí na tela, sua vontade, ou seja, de Deus. Ele não levou em conta a vontade do homem. Ah, não, eu vou aqui levar em conta que o homem vai desejar ser meu filho, minha filha. Não existe isso, meu irmão, minha irmã. Ele que escolheu os seus filhos, porque os filhos são filhos, antes de tudo, no Espírito, desde antes da criação do mundo. Então, o critério é totalmente de Deus. A religião, mais uma vez, diz que o critério é do livre-arbítrio do homem para a salvação, um suposto livre-arbítrio.
É uma aberração isso aí. É a vontade de Deus. Tá? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém. Recebe essa palavra aí? O Senhor age em todas as coisas para o nosso bem. Dos que foram chamados. Observe, amados. Há um chamado. Mas para quem? Para qualquer um que queira aceitar Jesus? Não. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, o propósito exclusivo de Deus, critério de Deus, escolha de Deus, tudo isso feito antes da fundação do mundo. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, percebeu? Aqueles que de antemão conheceu. Irmão Cristiano, esse antemão é que tempo? Segundo o que Paulo escreveu aos Efésios, foi antes da criação do mundo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então o Senhor conheceu o seu povo espiritualmente, porque a origem do seu povo é celestial. Deus é Pai dos espíritos, acima de tudo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então esses que ele conheceu são seus filhos em espírito, que ele elegeu, ele que fez a escolha. Tá? E consequentemente ele deu um predestino. A predestinação é a consequência da eleição. Então o Senhor elegeu os seus como filhos, ele os conheceu antes da criação do mundo, esse de antemão é antes da criação do mundo, como acabamos de ler em Efésios, e ele deu um predestino a esses filhos. Ou seja, que predestino é esse? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, olha só, a estes também chamou. É um chamado que todos os filhos de Deus têm, de serem de fato filhos. Percebem? Aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ou seja, a obra está completa. A obra na vida de todos os filhos de Deus está completa. Quando você nasceu, eu nasci neste mundo fisicamente, já nascemos com toda a obra completa. Por isso já nascemos com toda herança. Por isso já nascemos com a vida eterna. Já nascemos com o Espírito Santo e por aí vai. A diferença é que nós não sabíamos. Então era uma questão de conhecimento. Por isso pregamos o Evangelho da Graça até hoje. Não é para que haja salvação eterna, como as pessoas pensam, né? Aí eu prego para a pessoa aceitar Jesus, para quem sabe ela ser salva no futuro. Não, a pregação é para a salvação do entendimento. É um conceito que nós apresentamos aqui já há alguns anos. Salvação do entendimento é ter o seu entendimento, a sua mente, o seu raciocínio salvo, liberto de qualquer que seja a visão que não seja do Evangelho. Seja a visão religiosa, seja do ateísmo, seja do que quer que seja, filosofias humanas aí afora. Há tantos raciocínios no mundo, né? Tantas filosofias. E as nossas mentes, antes de conhecermos a graça, elas estavam envolvidas em alguns desses raciocínios. Então a salvação da mente é isso, é o resgate do nosso entendimento. O apóstolo Paulo fala, né, que a nossa pregação, o nosso ministério, é para trazer todo o pensamento cativo a obedecer a Cristo. Ou seja, Paulo está falando de salvação da mente. Então a nossa pregação hoje é isso, é para trazer o pensamento dos filhos de Deus a serem cativos à obediência à palavra. Então é salvação da mente, sabe? Só que nós já nascemos com toda herança, só que nós não sabíamos. Por isso que nós vivíamos aí no ateísmo, nas filosofias e principalmente na religião, pagando preço e frequentando o templo e sacrificando e tudo mais, como eu falei no início. É tudo ignorância, entende? É falta de conhecimento. Então a nossa pregação é para salvar o entendimento. Muitos filhos de Deus, eles já têm toda herança, gente. Quantos irmãos que são filhos de Deus, que são da vida eterna e que estão aí no meio do sistema, eles já têm a vida eterna. Eles não vão perder a salvação. Não existe isso. Porém, a mente deles está enganada nessa vida terrena. Então eles estão ainda buscando serem abençoados, buscando alcançarem a vida eterna, e isso e aquilo. Tá? Então, abençoados, nós temos que entender que a nossa filiação vem desde antes da fundação do mundo. Aqui houve uma adoção de filhos, entre aspas, e eu já vou explicar esse conceito,
Tá? Houve uma adoção de filhos, mas você já vai entender isso. Só que o Evangelho revela, e essa é uma grande revelação, é um dos grandes mistérios de Deus, é que, na verdade, os filhos são filhos em espírito antes da criação do mundo. Tá? Observe um detalhe, abençoados, olha só. Um exemplo onde nós podemos ver essa questão da filiação espiritual. Primeiro vamos ver Jesus falando sobre isso. Jesus fala aqui que nem todos que são descendentes de Abraão, no caso aqui os hebreus, os judeus, eram da vida eterna, eram filhos de Deus. A princípio, qual era o raciocínio? Que todos os judeus eram da vida eterna, eram filhos de Deus, eram herdeiros das promessas. Todos os judeus, os hebreus, etc. Não era esse o raciocínio? Era esse. Porque a promessa foi feita a Abraão, né? Então todos que nasciam daquela descendência já vinham com isso na sua vida, com esse raciocínio. Não, eu sou filho de Deus e todas as promessas me pertencem, etc. Só que vem a palavra e revela o quê? Não, nem todos que são israelitas de sangue eram israelitas celestiais. Porque é esse conceito, né, da Israel que é de cima. O apóstolo Paulo não faz referência ao Israel de cima? Veja, o Israel de cima não tem relação com etnias. Entende? Não é ser judeu na carne, hebreu, israelita na carne, não é isso. É ser no espírito. Então, o Israel de cima, ele contempla todas as etnias, porque ele não leva em conta a carne, é o espírito. Veja, no espírito ninguém é brasileiro, ou judeu, ou africano, ou português. Entende? Americano, sei lá, japonês. No espírito ninguém é isso. Nós somos essas coisas, nós temos essas designações na carne. Só que, como nós já estudamos recentemente, a carne de todos os filhos de Deus morreu na cruz. Então esse conceito de carne acabou. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não foi o que Paulo falou? Por quê? Porque a carne morreu. Então, o Israel celestial não tem a ver com carne, mas com espírito. Então, nem todos que eram e que são, né, até hoje eu diria, do Israel terreno, são do Israel celestial. Vamos ver então Jesus falando isso. Depois vamos ver Paulo falando do mesmo conceito. Jesus e Paulo. João 8, do 37 ao 43. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Aqui Jesus falando, tá? Observe bem, amado, tem muita revelação aqui. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me. Olha o que Jesus está falando. Porque em vocês, olha só, gente, não há lugar para a minha palavra. Gente, pelo amor de Deus. Jesus não poderia aqui fazer referência ao livre-arbítrio? Ele podia dizer, olha, há espaço no coração de vocês para a minha palavra. É só vocês aceitarem. Me aceitem. Vocês veem Jesus falando isso? Não. Vocês estão procurando me matar porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ou seja, eles não eram filhos, não eram eleitos, não eram celestiais. Lembre-se do conceito que eu acabei de falar, que Paulo falou, né? Os celestiais e os terrenos. Ou seja, esses aqui eram descendentes de Abraão, sim, segundo a carne, mas não eram filhos de Deus. Ou seja, não havia origem celestial nesse povo, apenas terrena. Era só origem carnal. Por isso Jesus está dizendo isso aqui. Contudo, vocês querem me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha só. 39 e 40. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, olha o que ele está falando, gente. Mas, irmão Cristiano, como assim? Eles eram judeus. Mas aqui Jesus está fazendo referência ao Espírito. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Olha só.
Eles eram descendentes de Abraão na carne, mas não eram no espírito. 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Olha o que Jesus falou. 42 e 43. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, ou seja, Deus não era o pai deles, aqui o sentido é espiritual, obviamente. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Meu irmão, que revelação é essa aqui? Mais uma vez eu digo, Jesus poderia trazer à tona o livre-arbítrio. Mas ele disse, não, vocês não têm capacidade para ouvir o que eu digo. Que palavra, meu irmão, que palavra. Por que eles não tinham capacidade? Só você raciocinar. Porque não eram eleitos. O que Paulo falou? Os filhos de Deus foram conhecidos antes da fundação do mundo. Foram eleitos antes da criação do mundo. Os que Dantes conheceu. Esses aqui não eram conhecidos de Deus. Eram filhos segundo a carne? Sim, mas não eram segundo o Espírito. Agora veja Paulo falando do mesmo conceito. Romanos 9, do 6 ao 8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. E aqui Paulo está falando de ser israelita no espírito, que é o principal. O Israel de cima. Ou seja, nem todos os que são do Israel de baixo são do Israel de cima. 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, o filho da promessa, da fé. 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Perceberam? Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os filhos da promessa são do Israel de cima. Ou seja, não é levada em conta a carne. Então, enquanto havia aquele raciocínio que somente os hebreus, judeus, israelitas tinham a descendência de Abraão, eles eram da promessa e tal, bom, num primeiro momento sim, durante o antigo pacto sim. Só que veio Cristo e acabou com esse conceito. Não, o meu povo não tem a ver com carne. A descendência é celestial. Entenderam o ponto? Esse é o ponto que as pessoas no sistema religioso não entendem. Então eles pensam que ser filho é você aceitar Jesus aqui, sabe? É você, a partir desse momento, pertencer a uma denominação e tudo mais. Não. Ser filho de Deus é no Espírito antes da fundação do mundo. Veja bem, gente, a eleição ela não tem participação nesse tempo terreno aqui, gente. A eleição foi feita na eternidade, antes da criação do mundo. Então não tem nada a ver com esse tempo. Não tem nada a ver com o momento que você decidiu por livre-arbítrio aceitar Jesus. Eleição tem a ver com isso, porque eles dizem isso, você se torna um eleito quando você deseja aceitar Jesus. Gente, pelo amor de Deus, eles colocam a eleição na mão do homem. E a palavra diz que não, a eleição foi feita na eternidade segundo o propósito de Deus. Perceberam? Então não tem essa de aceitar Jesus e tudo mais e você se tornar filho. Entende? Só que aí vem um conceito interessante e uma distorção, e a origem de todo esse raciocínio vem dessa distorção, que vem exatamente do versículo que vamos ler agora. João 1:12, nova versão internacional também. Contudo, observem, aos que o receberam, as pessoas confundem receber com aceitar, são conceitos completamente diferentes, porque o receber ele pode, e nesse caso ele é imperativo, entende? Não é uma questão de aceitar de vontade. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, observe, de se tornarem filhos de Deus. Opa, irmão Cristiano, aí esse versículo então fez cair por terra tudo que o irmão falou até agora. Inclusive fez cair por terra todo o ensinamento do apóstolo Paulo sobre a eleição.
né? Porque aqueles que receberam e creram no seu nome é que se tornaram filhos. Interessante, né? Só que veja, amados, Jesus ensinou que para crer nele tinha que ser filho de Deus antes. E esta é a grande revelação aqui. As pessoas isolam esse versículo que acabamos de ler, João 1,12. Eles isolam de todo o contexto. É isso que o sistema faz, né? Aliás, o sistema religioso faz isso com maestria, né? Eles são peritos, né, em retirar coisas do contexto e inventarem doutrinas. Então, eles retiram João 1,12 de todo o contexto e dizem que receber é aceitar Jesus e que a pessoa se torna filha de Deus só quando crê. Ou seja, mais uma vez, eles confundem receber e crer com aceitar Jesus por livre-arbítrio. O texto aqui não está falando disso. Veja bem, primeiro, como eu disse agora há pouco, receber é diferente de aceitar. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o crer não é a causa, ele é a consequência. Então, se alguém crer em Jesus, é uma consequência de quem ela é, antes mesmo de crer. E esse é o grande ponto aqui. Ou seja, para uma pessoa crer, ela tem que necessariamente ser filha antes. O que você leu comigo agora há pouco? Jesus falando com os judeus. Olha, vocês não têm capacidade de ouvir o que eu falo. Vocês não são filhos de Deus. Amados, o que Jesus está dizendo em outras palavras? Para ter a capacidade de ouvir o que eu falo, tem que ser filho. Então, ser filho é antes de crer. Então, João 1,12 não está falando de livre-arbítrio. Não está falando de se tornar filho depois. Veja, até tem um conceito de se tornar filho depois, mas eu já vou explicar. Aquela questão da adoção. Calma que a gente vai chegar lá. Você vai entender, porque muitas pessoas pensam, né, irmão Cristiano, como assim nós já nascemos filhos, né, espiritualmente, antes da fundação já éramos filhos? Como pode ser assim se a palavra fala de adoção? A gente já vai chegar lá rapidinho, só um momento. Antes, vamos raciocinar isso aqui. Observou o que Jesus falou antes? Olha, vocês não têm capacidade porque não são filhos de Deus. Em outras palavras, para crer, para ter a capacidade de ouvir, tem que antes ser filho. Então, o crer é uma consequência. João 10, 24 ao 26. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. 25 e 26. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. Pegou? Eu já falei. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O que Jesus está dizendo? As minhas obras falam. Vocês veem o que eu faço, mas ainda assim vocês não creem. Por quê? Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ou seja, vocês não são filhos de Deus. Por isso vocês não creem. Vocês veem as obras que eu faço, os milagres, isso para os judeus, né? O contexto aqui é os judeus ali. Vocês veem tudo que eu faço, mas não creem em mim. Ficam perguntando. Vocês não entendem. Vocês não entendem porque não têm capacidade. Não creem porque não são minhas ovelhas. Ou seja, para a pessoa crer, antes ela tem que ser filho. Então, crer é uma consequência. Aí você pergunta, mas irmão Cristiano, por que João fala então de se tornar filho? Porque é muito claro, né? Os que creem, tudo bem, o crer é uma consequência, eu entendi isso. Faz sentido. Crer é uma consequência de ser filho, não a causa. Mas ainda assim, João 12 fala de se tornar. Veja bem, abençoados, por que fala de se tornar em João 12? O que é se tornar? Já que antes, o povo de Deus, né, antes da fundação do mundo, o povo de Deus já era filho no Espírito. Porque na Bíblia há um conceito de escravidão. Todos que nasceram antes da cruz eram escravos da lei e do pecado, consequentemente, porque a lei era a força do pecado. Então havia esse conceito de escravidão. E o escravo não é filho. Entende? Esse é o conceito. É um conceito bíblico referente àquele tempo, onde aqueles irmãos da igreja primitiva haviam nascido ainda nessa escravidão. E veja, eles seguiram escravos não só da lei, mas também da morte. E da morte, eles foram escravos até a segunda vinda de Cristo no ano 70.
Vejam bem, o Senhor Jesus cumpriu toda a lei na cruz? Sim, mas houve um período de transição e a morte se manteve em vigor. O Hades se manteve aberto para receber as almas dos filhos de Deus. Então todos eles estavam ainda à mercê da morte. Então eles eram escravos, primeiro da lei, do pecado e escravos da morte. Então havia uma escravidão. Então, neste sentido, veja, eles não eram filhos por causa daquela condição que o pecado trouxe. Então, por serem escravos, eles não poderiam ser considerados filhos nesta realidade terrena. Mais uma vez, o Evangelho revela que os filhos de Deus são filhos desde antes da fundação do mundo. Entende? Foram conhecidos espiritualmente, nasceram no céu espiritualmente. Esta é uma verdade incontestável. E você já leu comigo aqui fundamento bíblico suficiente para isso. Só que há um conceito na Bíblia referente àqueles tempos bíblicos, onde aquelas pessoas haviam nascido ainda antes da cruz, né? Consequentemente debaixo do pecado, debaixo da lei, da maldição, etc. Então aquelas pessoas eram consideradas escravas. Então, primeiro escravas da lei, do pecado, né? Antes da cruz e da morte, claro. E depois da cruz seguiram também escravos da morte. A lei foi cumprida, o pecado foi aniquilado na cruz, mas a morte permaneceu em vigor até o ano 70. Irmão Cristiano, eu estou ouvindo você falar de ano 70, eu não sei o que é isso. Vou deixar na descrição do vídeo uma playlist da escatologia consumada, para você entender que a segunda vinda de Jesus e definitiva, não haverá terceira vinda, isso é um delírio, tá? A segunda e definitiva vinda já se cumpriu. Eu sei que isso é uma informação muito profunda, né? Muito impactante, mas veja, não tem como me aprofundar nisso, amado. O tempo não permite. Então, na descrição, vocês vão encontrar subsídios, né, de conhecimento para entender esse assunto. Tá? Então, no ano 70, a segunda vinda de Cristo se cumpriu. Então, houve a ressurreição dos mortos, houve tudo aquilo que foi profetizado e houve, então, o fim da morte, o fim daquela condição de escravidão. Então, veja, este é o sentido. Quando a palavra diz, então, aqueles que creram receberam o direito de se tornarem filhos, é no sentido desta vida, desta experiência atual. Ou seja, eles se tornaram filhos completamente, não só no espírito. Perceberam? Eles receberam aquele direito. O direito de quê? De se tornarem livres da lei, do pecado, da morte. Este é o sentido. Só que antes da segunda vinda, todos os filhos de Deus ainda eram escravos. Até a cruz, eles eram escravos, mais uma vez, da lei, do pecado e da morte. Na cruz, o Senhor aniquilou o pecado e cumpriu a lei, mas a morte permaneceu em vigor. Então, essa escravatura se manteve. A escravidão se manteve em relação à morte até o ano 70. Então, veja, o escravo não pode ser considerado filho. Então, é neste sentido que as pessoas se tornaram filhas, porque elas eram, então, escravas. Então, veja, abençoados, o Paulo falando aqui, Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, aqui uma referência antes da cruz, né? Ou seja, quando eles estavam ainda debaixo da lei. Então, quando o herdeiro é menor de idade, ou seja, quando é guiado pela lei, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, ele é dono, ele é filho no espírito, mas ele está como escravo, porque está debaixo da lei, consequentemente do pecado e tudo mais. É isso que Paulo está falando aqui. Então houve primeiro a libertação da lei. Gálatas 4, ainda 4, agora versículos do 4 ao 7. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitos interpretam isso aqui como sendo uma referência apenas aos judeus, porque os judeus de fato estavam debaixo da lei para cumpri-la. Mas, abençoados, se você observar em todo o contexto do raciocínio de Paulo, aqui também está incluído os gentios. Por quê? Porque Paulo fala que tanto os judeus quanto os gentios estavam ou estiveram debaixo do pecado. Em Romanos 3, versículo 9, Paulo fala isso. Olha, para nós que somos judeus não há vantagem, porque tanto nós, judeus, quanto gentios, estamos debaixo do pecado. Então, veja, é evidente que os judeus, e somente eles, receberam a lei para cumpri-la, para observá-la e viverem sendo guiados por ela antes da cruz, obviamente. Mas os gentios também estavam debaixo da lei no sentido do pecado,
porque a lei imputou o pecado em toda a humanidade. Então, estar debaixo da lei, no raciocínio de Paulo, é mais do que viver sob a lei sendo judeu. É estar debaixo do que ela trazia, das consequências más que ela trazia, né? Tá? Então, fecha parêntese. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de remir os que estavam sob a lei. Então, todos estavam sob a lei do ponto de vista da imputação do pecado, para que recebêssemos a adoção de filhos. 6 e 7. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, que significa Pai. Eu sempre explico isso aqui, tá? Não existe a expressão Abba Pai. Muitos usam essa expressão erroneamente. Cristiano, mas está escrito aí Abba Pai. Não, amados, a expressão é Abba. Aí vocês veem que tem uma vírgula. Essa vírgula aponta para a explicação do que é a palavra Abba. Entende? Abba significa pai. Então a expressão é Abba, não é Abba Pai. E ficaria redundante, né? Porque já que Abba significa pai, você diria pai, pai. Percebe? A expressão não faz sentido, né? Então não é Abba Pai, é Abba, vírgula, que significa pai. O sentido aqui é esse, tá? Então a expressão é Abba. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, que é pai. Assim, você já não é mais escravo. Percebeu? Observou aí? Mas filho. Então, amados, escravo não poderia ser chamado filho. Perceberam? É nesse sentido que eles se tornaram filhos de Deus. Essa expressão se tornar, ou seja, receber o direito, né, como nós lemos agora há pouco, de se tornar filho de Deus, é neste sentido, porque eles eram escravos do pecado, da lei e tudo mais. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que lindo, né? Então houve a libertação do pecado e da lei e também a libertação da morte. Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então a adoção de filhos foi o quê? Foi a libertação do corpo mortal. Em outras palavras, foi a libertação da morte. Nós lemos Romanos 8, é só você subir um pouquinho ao capítulo 7, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: miserável homem que sou, se referindo à carne, obviamente, tá? Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Porque redenção significa resgate. Então Paulo está dizendo, primeiro ele disse no capítulo 7, né? Quem me resgatará desse corpo, dessa morte? Então a adoção de filhos foi isso, foi a libertação definitiva da condição de morte. Aqui em Romanos, né, obviamente, eles estavam antes do ano 70. Então eles ainda estavam em esperança, ainda estavam aguardando a segunda vinda para que a morte tivesse o seu fim definitivamente. Só que aqui eles ainda eram, por assim dizer, escravos da morte. Por isso Paulo fala, nós aguardamos a adoção. Mas, gente, isso não significa que eles não eram filhos no Espírito. Eles eram, sempre foram e nasceram neste mundo como filhos de Deus espiritualmente. Mas, devido à condição deles, de terem nascido antes da cruz, terem vivido toda a transição e tudo mais, e estarem submetidos à morte até o ano 70, então eles eram ainda escravos neste sentido e aguardavam a adoção. Mas, espiritualmente, eles sempre foram filhos de Deus. E nós que nascemos depois de toda a obra consumada, depois do ano 70, depois da cruz, depois de tudo, nós já nascemos como filhos definitivamente. Por quê? Porque nós não vivemos adoção alguma. Perceberam? A nossa experiência é diferente. Eles estavam na esperança da adoção, aguardando a segunda vinda para que eles fossem libertos definitivamente da morte. Só que nós já nascemos depois de tudo isso. Então nós não fomos adotados, entre aspas, nós que nascemos depois. Entende? A nossa experiência é outra. Não houve adoção para nós. Nós já nascemos definitivamente como filhos. Não só no espírito, mas também completamente filhos. Você recebe essa palavra? Você nasceu completamente filho de Deus. Porque você não passou pela experiência da escravidão. Escravidão da lei, do pecado, da morte. Você, eu, nós, nunca estivemos debaixo de tudo isso.
Perceberam? Então, abençoados, quando nós nos tornamos filhos de Deus, foi antes da criação do mundo, foi na eternidade. Aqueles irmãos da igreja primitiva viveram aquela experiência negativa, né, de ainda nascerem como escravos, mas se tornaram filhos definitivamente, neste sentido, né, quando o Senhor trouxe o seu reino em definitivo. Então se tornaram filhos e nós já nascemos filhos. Perceberam? Por quê? Porque, na verdade, a grande revelação é essa. Antes do mundo ser criado, nós já éramos filhos de Deus no Espírito, né? Nós éramos do Israel celeste. Éramos e somos e seremos para sempre. E é uma grande revelação ainda. Nada pode nos separar do amor do nosso Pai. Deus, irmão, é o seu Pai e Ele te ama. E como lemos agora há pouco, Ele faz tudo cooperar para o seu bem. Ele te ama, Ele te acompanha, Ele está sempre contigo, porque Ele é o teu Pai. E absolutamente nada nos separa desse amor maravilhoso. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo, Paulo tinha essa certeza, né? Eu estou certo, e nós também aqui estamos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o poder, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada nos separa do amor do Senhor. Ele nos ama hoje, aliás, Ele nos amou antes da fundação do mundo, Ele nos ama hoje e nos amará para todo o sempre, porque Ele é Pai, Pai dos Espíritos e nosso Pai completamente. Por isso nós o louvamos, por isso os nossos corações são gratos a Deus, porque nós temos em nosso coração o Espírito Santo clamando, dizendo, nós somos filhos, e nós clamamos Abba, Senhor, o Senhor é o nosso Abba, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, é o nosso Pai maravilhoso. Por isso, amados, temos um chamado de aprender mais e mais desse Pai e glorificarmos mais e mais esse nosso Pai maravilhoso. Nós nos tornamos filhos de Deus antes da criação do mundo. E já nascemos nesse mundo sem a experiência da adoção, já como filhos completos. Louvado seja o Senhor para sempre por essa grande revelação. Amém.